Existe um mundo de oportunidades para oferecer melhores condições para as pessoas. A essência do desenvolvimento implica em transformar os recursos naturais de forma sustentável. Vários países necessitam acelerar o seu desenvolvimento. É o momento da atuação de empreendedores e empresas competentes e inovadoras. E assim surge a Marvitec. Derivadas da logística, as rodovias são instrumentos que permitem a conexão entre pessoas, serviços e produtos. Elas formam ecossistemas dinâmicos e vivos. E os efeitos colaterais são agudos e muitas vezes não perdoam. Possibilitar você chegar ao seu destino com segurança é a missão da Marvitec. Para isso, desenvolveu competências singulares em engenharia e inovação, ofertando produtos, serviços e processos de alta qualidade. Atender os setores de infraestrutura de obras públicas, com estruturas metálicas e, posteriormente, com atividades de fabricação e distribuição no setor de segurança e sinalização viária. Final de 2015, começo de 2016, começou uma demanda de dispositivos de segurança pontuais. Então, amortecedores de impacto, terminais, né? Atenuadores e diversos outros. E a gente também, pela ousadia, acabou indo para o segmento de fixadores de placas, suportes, pórticos. Ou seja, hoje tudo que é aço que vai numa rodovia, nós produzimos. Todos os produtos são fabricados sob rigoroso processo de controle de qualidade, atendendo todas as exigências de normas vigentes da ABNT. E na sequência teremos então uma apresentação conjunta com os engenheiros Renata Mobília e Henrique Faria, da empresa Marvitec, que é a referência nacional em dispositivos de segurança viária. Renata é formada em administração e engenharia, com 10 anos de experiência no grupo CCR, une vivência de campo à comunicação estratégica, participa da ABNT e é apresentadora do podcast Rota Segura, conduz palestras, treinamentos e atua na especificação e divulgação de equipamentos como atenuadores de impacto, defensas metálicas e TMA. O Henrique é diretor comercial da Marvitec, engenheiro de materiais e bacharel em Direito, possui mais de 20 anos de atuação no setor rodoviário e foi peça-chave na concessão da rodovia Presidente Dutra e atuou também no DENIT e na Sinaliza, sendo membro ativo da BNT, Senatran e conselheiro da Associação Brasileira de Segurança Viária. Eles, então, irão abordar o tema Rotas Seguras, Aço ou Concreto, dispositivos que salvam vidas, trazendo, então, experiências práticas, inovação e normativas atualizadas para todos nós. Ladies first. Obrigado. Olá, pessoal. Bom dia. Boa tarde. Boa né? tarde, olá. Para esquentar, tá todo mundo aí com sono. O nosso patati patatá aqui vai empolgar vocês. Você viu? Dessa vez, gente, para quem nunca assistiu a gente, é sempre eu que falo, mas ele sempre faz pergunta. Então atrapalha. Então, dessa vez eu já coloquei junto.
Passador. Senão a gente fica falando e esquece da apresentação. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho da Marvitec e o Henrique complementa. Que ele sempre vai complementar. E está tudo bem, ele não atrapalha. Bom, gente, nós trabalhamos na Marvitec. Eu há mais tempo que o Henrique, há 6 anos, e o Henrique há 3. Porém, a gente brinca que é o seguinte, nós trabalhamos juntos na CCR. E aí, seguimos caminhos diferentes. Na CCR, ele era chato pra caramba. Continua. E aí, depois eu fui para a Marvitec e o dono da Marvitec estava contratando o Henrique. E perguntou o que eu acho. Falei, pode contratar, é bom, ele é bom, ele é bom. Eu falei que a gente não terminou a missão antes, então a gente tem uma missão agora, entendeu? Então, quando você tiver um amigo de trabalho aí chato, cuidado. Convide ele para trabalhar com você. E seja testemunha. Renata, eu vou aproveitar a oportunidade para nós acordarmos aqui. A Renata falou em missão, né? Eu acho que na vida a gente assume alguns compromissos que a gente pode chamar de missão, daquilo que a gente tem responsabilidade, que vai além daquilo que nos traz o nosso ganha-pão, que nos traz a nossa responsabilidade. Quando a gente começou lá na Nova Dutra, a Renata falou assim, a gente veio da CCR, eu comecei com a primeira concessão viária no Brasil. E a gente não conhecia nada de concessão, de operação viária. Quem dominava esse quesito eram os DRs e o DENIT, na época chamava DNR, nem existia, naquele momento nem existia DENIT ainda. Eu quero só contextualizar, porque lá atrás o Brasil tinha uma estrutura formada de engenharia para desenvolver projetos, desenvolver especificações que ao longo do tempo acabou se perdendo. O DENIT tinha uma estrutura no IPR que era fantástica lá na beira da Presidente Dutra, lá no Trevo das Margaridas, do IPR, Salomão Pinto, a Dilma Guarsoni, a Prepredigna, o Checker, toda essa turma que, no início, desenvolvia todas as especificações e todos os projetos relacionados àquilo que se usava na segurança viária. Então, isso com o tempo foi se perdendo, o Estado deixou de ter capacidade, e aí a gente estava escutando o Alexandre, todo falando assim, pô, da onde vem o recurso? Tem que ter recurso para fazer as coisas, né? O Estado deixou de ter capacidade de investimento. Mas hoje nós estamos fazendo um caminho inverso. E eu acho que é muito positivo. E esse caminho tem um único objetivo, que é a nossa missão, que é salvar vidas. Quando a gente faz uma obra rodoviária, o que a gente quer garantir? A gente não quer garantir que o asfalto esteja bom, que tenha uma boa drenagem, que a estrada tenha uma boa geometria. Não, a gente quer garantir que as pessoas circulem nessa via e cheguem aos seus destinos em segurança, com vida. Então, eu acho que isso é o mais importante. Nós temos que compreender o nosso papel. Eu gosto de sempre usar. Tinha um palestrante que, num determinado curso desse de liderança, falou um negócio que eu gravei e ficou na minha cabeça, que eu achei a coisa mais importante, que é o seguinte. Um dia ele perguntou para uma senhora que estava sentada, falou assim, numa palestra, numa escola. Ele perguntou, qual é a função da senhora aqui nessa escola? Aí a senhora disse assim, eu contribuo com a educação das crianças, fazendo a limpeza dos banheiros. Então, é muito maior do que fazer um projeto, é muito maior do que implantar uma sinalização, é muito maior do que colocar uma defensa. Existe um compromisso que é garantir a vida das pessoas na sua circulação e no seu transporte. Que as pessoas cheguem em casa com vida. Então, quando a Renata fala de missão, nós dois estamos nessa missão, e boa parte
de todos que estão aqui, e eu queria que fosse uma missão de todos vocês, é garantir que as pessoas circulem e cheguem ao seu destino vivas. Porque é uma realidade, eu estava aqui num grupo do Zero Morte, e a controvérsia em relação aos números, o Renaeste fala uma coisa, uma hora fala de 30 mil mortos por ano, outros falam de 40, o Alexandre, na última apresentação dele, identificou lá no site da PRF 70. Então não se sabe, mas que fossem 5 mil, é inaceitável que morram tantas pessoas todos os dias no trânsito como se morre no Brasil. Então esse é o nosso desafio. E nós temos um pouquinho de participação nas ferramentas. Nós vamos dispor para vocês ferramenta. O Léo veio aqui, falou de norma, todo mundo fala de norma. Pô, quem que é essa moça, essa tal de norma que vem para perturbar? Não, ela vem só para uma coisa. A norma é construída por todos nós, a ABNT, o Léo falou que a gente briga lá, briga nada. A ABNT é, no Brasil, o organismo responsável por construir normas. E ela é absolutamente aberta. Qualquer um que tenha um CPF ou qualquer empresa que tenha um CNPJ pode participar. E é bom que participe. Já convido a vocês, o CB16, ninguém falou, eu não lembro de alguém ter falado aqui, o CB16 é o Comitê Brasileiro de Transporte e Tráfego, que rege todas as ferramentas ligadas à parte de segurança e sinalização. Já convido vocês todos a fazer parte. Entra lá no site do CB16, lá vocês acompanham qual é a agenda e podem participar da elaboração das normas. No começo, eu também fui lá e fiquei acanhado, falei, eu não sabia como é que era, a ler, como é que participa? Aí você vai aprendendo, aí você dá uma primeira contribuição e vê o quanto é importante, a experiência de cada é um importante. Se eu fosse vocês, eu entrava só para ver as brigas do Henrique. Só de curiosidade, né, Léo? Então, o que você acha? Eu acho que é uma boa chamada. Ele tá, eu atrapalho a Renata e eu estou mais calmo, mas eu acho que essa é a nossa missão. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa questão que é elementos de proteção e segurança, né, que ficou agora nos principais elementos de proteção e segurança, que são os dispositivos longitudinais e pontuais. Mas está apresentando a Marvitec ainda. Então vai. Você está muito ele é ansioso, vocês viram, né? Nós tem só 1 hora, porque senão a Lê maceta nós. Dá tempo. Gente, então falar da Marvitec, a gente está em Guarulhos, uma empresa de porta aberta, estão todos convidados a fazer uma visita. Quem já foi, gostou. O chato e o café lá bom, tá? O Henrique paga um café para vocês. E ele fala bastante lá também, mas é mais legal, tá? O que mais? Vamos lá. Aqui era a nossa apresentação, né? Mas já foi falado, vocês já conhecem a gente, somos nós mesmos. Bom, agora a gente entra no assunto. Vamos começar com Rodovia que Perdoa. Quem que começou a falar hoje? Alexandre. Alexandre deu uma pincelada, mas vamos entender, né? Todo mundo sabe o que é Rodovia que Perdoa? Se não sabe, vai saber. Se já sabe, pode me corrigir, né? Rodovia que Perdoa é aquela rodovia que te dá uma segunda chance. É aquela que, se você cometer um erro, como, por exemplo, dirigir no celular. Eu não faço isso. Eu também não. O Henrique agora também não. Mas depois vocês perguntam para ele como ele descobriu isso. Ô, Rê, você veja, o Alexandre falou aqui do Claudinho, né, daquele acidente. E aí, aquilo traduz muito o que é o Rodovia que Perdoa. Naquele momento, e não se trata apenas de um erro, pode ser até deliberado, um excesso de velocidade, alguma coisa. Naquele momento, a rodovia não perdoou aquele sinistro de trânsito. Ao aquaplanar e sair da pista, se lá tivesse um dispositivo de contenção viária, ele não se chocaria com a árvore e provavelmente essa vida teria sido salva. Mas naquele momento não se conhecia, quer dizer, se conhecia fora do Brasil, sim. Isso foi em 99, 2000 talvez? 2002? 2002, né? Então, 2002. O conceito de rodovia que perdoa é dos anos
60, começou nos anos 60 nos Estados Unidos com o conceito de zona livre de obstáculos laterais à pista. E começou a ser aplicado no Visão Zero a partir dos anos 80. Vem lá da Europa um conceito de Visão Zero, que fala em zero morte, que é a partir desse conceito de rodovia que perdoa. Quer dizer, qualquer erro, seja deliberado ou não, cometido pelo motorista, o condutor do veículo, na via, ele não deve determinar num sinistro fatal. Quer dizer, é para preservar a vida do usuário. E isso vem o conceito da rodovia que perdoa. E agora a gente vai mostrar para vocês como que a gente faz isso com a defensa. A gente já aprendeu da película, de esfera, de taxa, daqui a pouco de pintura. E a gente vai focar na defensa, que é o mais legal da rodovia, né, Henrique? É o mais bonito. Bom, vamos falar um pouquinho das normas que vai determinar para a gente onde a gente vai consultar essas normas, esses números chatos. Vocês não precisam decorar. Vocês têm a Renata, vocês têm o Henrique. Liga, pergunta, enche o saco, mas saibam que tem 6970, 6971, que é aquela primeira linha. Depois a gente tem a 15486. Aqui a gente mais vai falar de defensa 6971 e 15486. Que número grande, né? E o Henrique quer falar um pouquinho sobre essas normas, que ele já tinha falado que tinha coisa importante para lembrar. É importante falar que ninguém inventa a roda. Tudo tem uma origem. E essas normas, elas não nasceram do nada. Então, da onde elas vieram? Elas vieram desses documentos laterais aí que estão, principalmente do manual do Road Sign Design Guide, que é um manual americano de tratamento lateral à via. Então, esses documentos, vocês podem, a internet hoje tem tudo, né? Então, é importante vocês saberem a origem para ir lá consultar. Eu tenho dúvida. Vou entender o que é esse tal de Road Sign Design Guide. Então, essas normas saíram do Road Sign Design Guide, do manual da ASTO e da NCHRP 350, que estabeleceu, hoje é MESH, que estabeleceu os ensaios de crash test, e da N1317. Essas duas normas, a MESH, que é a vigente nos Estados Unidos hoje, e a europeia, a N1317, é que deram origem a essa tal de 15486, que fala de dispositivo certificado. A gente observa, Renata, é bom a gente fazer um parêntese, que hoje a gente encontra projetos ainda considerando dispositivos semi-maleáveis. É preciso atenção, a norma 15486, ela não permite mais a implantação de dispositivos semi-maleáveis. Em projetos novos, os dispositivos devem ser dispositivos ensaiados, de acordo com os manuais europeu ou americano, e certificados. Então, para que existe então essa norma 6971, Henrique? Para que eu mantive essa 6971? Você manteve porque, assim como aquele comentário que eu fiz das películas refletivas de grau 1, que ainda existem até hoje, boa parte das defensas existentes nas vias, elas são semi-maleáveis. O que eu vou fazer com isso? Vou arrancar tudo e colocar... Pô, não há recurso suficiente para fazer isso. Então, nós vamos fazer a manutenção. Então, a norma 6971 de defesa semi-maleável se tornou uma norma de manutenção de defensas. Então, os trechos existentes de semi-maleável, eu uso a norma 671 para ir lá e mantê-lo, conservar esse trecho. E todos os projetos novos, seja de duplicação, seja de faixa adicional, seja de dispositivo, o que eu tenho que fazer? Botar uma defesa certificada. E manutenção, se eu for fazer, você falou assim que é 50% do trecho? Se um caminhão bater. A gente tem lá na rodovia defensa semi-maleável, que foi implantado há muito tempo. E a gente tem um sinistro. E tem lá a manutenção. Imagina um tramo de defensa de 100 metros. O carro foi lá, colidiu e danificou 20 metros.
você pode fazer a manutenção com semi-maleável. Porém, se nesses mesmos 100 metros a manutenção for maior que 50%, 50 metros, você remove todo aquele tramo e implanta certificada. Ok? Onde que é? Deu uma travada aqui, hein? Quem é que está dando um apoio aí? Será que travou? Aí, foi, Renan. Foi. Nós vamos fazer. Vamos fazer. Você também está ansioso, Pedro. Você está aprendendo com o Henrique. O Henrique, eu tive que sentar e mostrar a apresentação, porque ele é ansioso. Bom, gente, vamos lá. A gente falou da rodovia que perdoa, a gente falou das normas, e agora a gente vai entender um pouquinho onde a gente implanta. Então, primeiro, vamos entender por que eu tenho uma defensa na rodovia. Né? Por que eu passo lá e vejo aquele guarda-reio? Porque tem lugar que eu passo e eu não vejo o guarda-reio. Então, primeiro, a zona livre, que é a área de segurança, que com certeza o Henrique vai entrar nessa hora. O que é a zona livre? É o espaço que eu tenho se eu perder o controle. Imagina que eu estou no celular, opa, respondi o WhatsApp, perdi o controle e saí da pista. Então, eu preciso de um tempo de reação. Um tempo para falar, opa, né, jogar o celular do lado e frear em segurança. Então, esse espaço para a gente parar em segurança, ele não pode ter obstáculo. Tudo que for maior que 10 centímetros de altura ou de diâmetro é considerado um obstáculo. Uma placa, um pórtico, um talude, drenagem, uma árvore, tudo isso é considerado um obstáculo. Então, eu preciso desse espaço para eu parar em segurança. Se eu não tenho na rodovia, aí eu vou colocar um dispositivo, desde que eu não consiga remover. Por exemplo, se tem um poste, eu consigo relocar. Tem uma drenagem, eu consigo redesenhar? Então, a norma vai falar assim, que a defensa é a sua última opção. Então, vocês só vão procurar a gente no final do rolê. Deveria ser, né, Renata, desse jeito. Tudo, nós sabemos aí, engenheiros que trabalhamos nessa área, tudo começa no projeto, né? Como o Alexandre falou, como todos falaram aqui, inicia lá na concepção da ideia da rodovia. E, infelizmente, boa parte da técnica ela foi construída há muito tempo. Então, nós convivemos ainda com soluções, por exemplo, de drenagem, que não estão adequadas a esse conceito de rodovia que perdoa. Em função da capacidade hidráulica, da necessidade hidráulica, nas próprias especificações, nos projetos tipo, projeto padrão dos DERs, do DENIT, eles são conflitantes com os padrões de drenagem transpassável que prevê o nosso conceito de rodovia que perdoa. Vocês vão ver. Então, a norma define lá que para ter uma zona livre, eu tenho que ter uma área que tem uma drenagem transpassável. Mas, por exemplo, a nossa guia padrão, o meio-fio, alguns lugares chamam guia, São Paulo chama guia, em outros lugares chamam meio-fio, eu não sei como é que se refere àquele dispositivo aqui. Mas a nossa guia padrão, ela tem 15 centímetros de altura, né? Então, todo lugar que eu tiver uma guia, necessariamente, eu vou ter que ter um dispositivo de contenção. E tem aquela escada hidráulica que a gente viu naquela rodovia, que estava duplicando? Pois é. Que é o padrão, que é o mais alto, né? Quando tem... É o defletor. Fazem escada hidráulica de talude de corte e na escada hidráulica põe um defletor ressaltado do pavimento. Quer dizer, criam um obstáculo para a via. Então, na hora do projeto,
é importante que se leve em conta o conceito de zona livre. Ah, mas está conflitando com a questão do projeto tipo de drenagem. Poxa, senta, faz uma análise abrangente do projeto, pensando na coisa mais importante, que não é a captação. Ah, mas a minha captação de água, se eu não captar água, não, você vai captar água do mesmo jeito, só que você vai captar com uma drenagem um pouco mais larga e com um perfil mais baixo. Você vai fazer uma drenagem, em vez de superficial, uma drenagem enterrada, subterrânea. Você vai fazer, em vez de uma caixa aberta, uma caixa com grelha. Você vai fazer, quer dizer, tem uma série de soluções que você pode adotar para manter a sua zona livre de obstáculo. Então, o projeto é a hora importante de se pensar em tudo isso que a Renata falou. Vamos ter a zona livre de obstáculos. Então, geometria, talude. Talude, eu tenho um talude que é agressivo, tanto seja de aterro ou seja de corte. Eu vou tentar suavizar esse talude para que ali eu tenha uma lateral suficiente para que eu saia da pista e pare em segurança. E para quem fala muito de custo, que é uma palavra que a gente ouve, né? É difícil você ter que fazer um projeto e conciliar com o custo. Essas escadas aconteceu numa vistoria que a gente fez. Era uma obra nova e não estava contemplado defensa. E aí eles fizeram essa escada e essa... Como que chama? Defletor. Defletor. Vocês viram que eu sou péssima. E aí tiveram que colocar defensa metálica, sendo que uma outra solução, um planejamento anterior teria evitado o custo. Bom, aqui é mais um pouquinho de zona livre para vocês entenderem. Essa foto é importante, né, Rê, para mostrar o que é a zona livre. A zona livre não começa onde termina o pavimento. A zona livre começa a partir do bordo lateral da via de rolamento. Então, a zona livre não é a área após pavimento. A área pavimentada do acostamento, ela já é considerada zona livre. Então, a partir do bordo, você já tem zona livre. E aí, para cada velocidade, você tem uma zona livre determinada lá na tabela da norma 15486. Então, você vai encontrar lá, nós não vamos trazer aqui a norma e falar de norma, você pode encontrar lá, para cada velocidade, qual é a zona livre indicada. E essa zona livre ela é corrigida em função do raio da curva nas questões onde não é tangente. Então, se você tem, vamos supor, 10 metros para uma determinada velocidade, você tem, para a mesma velocidade, numa curva, em função do raio, você tem um multiplicador K. Então, conforme o raio vai reduzindo, você tem um multiplicador aumentando. Quer dizer, coisa mais lógica, você torna a curva mais acentuada, você tem uma necessidade de uma área lateral maior para que o veículo seja parado em segurança. E aqui a gente tem um exemplo que aparentemente é uma zona livre. Porém, na hora que a gente começa a analisar, começa a aparecer a guia, tem lá a barreira, né? A guia maior que 10 centímetros. Olha a sombra da árvore aí, Renata. Você a tem uma sombra da árvore ali. Então, assim, se você tivesse redesenhado aqui, ó, esse espaço estaria tranquilo. Agora, por causa da guia, você vai ter que implantar a defensa. Por causa de 10 centímetros. Olha que coisa. E aqui aquilo que a gente falou dos tratamentos, que a defensa está na sua última opção. Então, vocês só vão procurar a Marvitec se não tiver jeito. A gente observa uma situação que é corriqueira, que é a questão das interferências. As interferências a gente almoçou ali na companhia de eletricidade, né? Principalmente as vias rodoviárias, elas são muito usadas para você fazer... toda a parte elétrica normalmente usa a estrada, né? Na beira de estrada está todo o posteamento de transmissão de energia elétrica aí entre cidades e entre municípios.
e fibra ótica também normalmente se utiliza a via. Então, você fala assim, poxa, mas eu vou ter que proteger a estrada toda, então, em função desse posteamento? Não. Você vai calcular a zona livre para aquela velocidade e você vai solicitar ao concessionário aí de energia ou a companhia de energia, se for estatal, para que ela faça a remoção ou altere a solução. Henrique, você está de brincadeira, né? Você está de brincadeira, né? Você acha que isso vai acontecer? Olha, é difícil, mas é uma questão de conta. Porque a gente tem observado que nas concessões, principalmente, em que o concessionário de rodovia ele é responsável por manter aquela estrutura de dispositivo de contenção ao longo do tempo, ele tem um período. A defensa impactada, por exemplo, você tem até 72 horas para recolocar ela em ordem. Então, você tem que ficar mantendo essa estrutura de patrimônio rodoviário o tempo inteiro. Agora, você imagina o custo disso. Você tem uma média que a gente calculava em torno de 5% ao ano do valor do patrimônio implantado, do patrimônio investido na via em manutenção. Bem, se eu puder não ter esse patrimônio e não ter esse custo de manutenção de 5% ao ano num plano de negócio de 30 anos, você imagina quanto que de dinheiro é isso. Então, a briga é boa e normalmente tem se conseguido fazer essa remoção. Então, é uma questão de vontade. É realmente duro, é difícil que a companhia faça a remoção, mas talvez com notificações extrajudiciais, fazendo com que a responsabilização por um determinado acidente que tem um impacto num dispositivo, num obstáculo fixo desse, que é a responsabilidade dela, que não foi removido por solicitação sua, seja responsabilidade dela, esse sinistro de trânsito, desculpa, o acidente já está superado, esse sinistro de trânsito, talvez ele pense duas vezes. Então, é uma briga dura, mas é uma briga que vale a pena, porque, mais uma vez, a gente tem que pensar numa coisa. Tudo vai com relação às nossas capacidades de investimento e o quanto você tem para fazer o projeto. Vamos dividir um pouco essa responsabilidade. Salvar a vida não é responsabilidade só do operador da via, é responsabilidade de toda a sociedade. Então, se o concessionário de energia elétrica está usando a sua via para fazer a transmissão de energia dele, é responsabilidade dele, sim, garantir a vida das pessoas que circulam na via que você opera. Seguiremos mais um pouquinho. Talude. Bom, eu chamo de barranco que é mais fácil, né? Para mim é muito mais claro, muito mais prático. Eu vou explicar do meu jeito e o Henrique vai complementar. Para vocês entenderem, eu falo muito com as equipes de campo. Então, eu preciso falar fácil. Então, para mim é o seguinte, tem o barranco. Se eu cair e o meu carro não voltar, ele é não recuperável e eu preciso colocar a defensa. Fácil assim. Se eu cair e eu conseguir voltar, beleza, não preciso pôr defensa. Então, tudo que eu ver, chego na rodovia, a peãozada fala assim, nossa, precisa pôr defensa? Fala, se você cair aí, você vai sair como? Dirigindo ou com o guincho? Com o guincho. Então, você põe defensa. Tá? Então, para mim, é mais fácil decorar assim. Mas, para o Henrique, ele tem uma versão muito mais bonita. Eu não. A norma. Essa tal de norma, quer dizer, eu sou o chato da parada mesmo. É o seguinte, nós temos 3 situações. Esse tal de zona livre, então tem lá o talude recuperável e o não recuperável, e o talude traspassável. Então, são 3 situações. Recuperável é aquele que você, ao descer, pode retornar em segurança.
Vocês viram que até a forma dele falar é mais bonitinho, né? Vocês viram que aqui é o contrário. Vocês viram. Olha, isso é bullying, hein? Eu acho... É um prazer, sabe, estar com a Renata e ver a quantidade de mulheres nessa plateia, porque, eu te digo, há 20 anos atrás, quando a gente ia falar, não tinha nenhuma mulher. Era duro, hein? Era difícil. Então, é com alegria que eu divido essa oportunidade da gente compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu com vocês e ter a plateia e mais mulheres participando desse processo, porque eu acho que a mulher tem uma sensibilidade que nós, homens, infelizmente, não temos. Nós somos mais pragmáticos, menos emocionais, mais diretos. Então, apesar de eu ser um cara muito emotivo, mas eu acho que a mulher tem uma sensibilidade maior. Percebe como abordar a situação. Não é muito mais claro, o barranco mas a norma não diz assim. A norma diz que se o talude for até 3/1, ele é um talude recuperável. Se o talude for de 3/1, está lá, ó, ali vocês podem enxergar. Se ele for maior do que 3/1, ele não é recuperável. E aí, qual que é a diferença de eu botar ou não botar defensa? 4/1 eu tenho que pôr defensa. Mas entre 3 e 4, o que eu faço? Eu tenho que avaliar se no fundo desse talude, ao descer, eu não vou encontrar um obstáculo fixo. Então, a grande diferença é essa. Assim, entre 3 e 4, eu ponho ou não ponho? Tem água embaixo? Tem árvore? Tem poste. Câmera, aquelas câmeras agora que o pessoal coloca. E digo uma coisa, isso é importante de vocês lembrarem. Independe de velocidade. Talude, proteção de talude, diferente de obstáculo fixo. Isso é uma coisa muito importante. Obstáculo fixo está lá. Velocidade, zona livre, eu vou proteger dependendo da velocidade. Se eu tiver um obstáculo fixo com velocidade de 40 por hora, não sou obrigado a proteger. Mas talude em qualquer velocidade. Por isso que vocês observam que nos dispositivos, mesmo a 40 por hora, nas trechos de serra, você precisa ter dispositivo de contenção. Então, essa é a diferença. Talude em qualquer velocidade. Obstáculo fixo em velocidades de 60 para cima. Então, só para contextualizar essa questão, eu acho que é importante. Então, 4/1 eu coloco, entre 3 e 4, se tiver lá se o fundo... Mas normalmente é difícil que não tenha, tá? É difícil que não tenha. E 3/1, se eu não tiver obstáculo fixo também, que é difícil não ter a árvore, é difícil não encontrar uma caixa de drenagem, porque normalmente você tem drenagem, quando você tem talude de aterro, você vai ter uma drenagem aí transversal à pista, que vai ter uma caixa de saída lá, uma ala de bueiro, alguma coisa, e vai encontrar esse problema. Então, é difícil. Eu acho que nos planos você encontra fácil, mas onde tem talude, é difícil de ter lugar que você não coloque dispositivo. Aí a Renata vai falar um pouco de quais colocar. Bom, esse desenho é bem o que eu falei. Vocês viram que a minha versão é muito mais fácil, né? Vocês há de concordar comigo. E aqui também tem a minha versão e a versão do Henrique, e aí vocês pegam a mais fácil. Aqui, quando fala de nível de conta... Ô, Henrique, aqui... Escuta. Desculpa. Então vou no microfone. Desculpa. Nível de contenção. Eu falo que é aquilo que a defensa aguenta. Por exemplo, se eu tenho uma rodovia onde só passa carro, né? Então eu tenho uma defensa que é N2. N2, N1. Ali, ó, o gráfico que tem. Tá vendo? Ó, tem um carrinho ali. É fácil de entender e é fácil de decorar. Só que a norma, ela não fala fácil assim, ela deixa difícil. Vocês vão ver a versão do Henrique. N1 e N2, carrinho. Então, é a defensa que aguenta carro. Ok.
Aí depois a gente tem a H1. H1 eu já decorei. É veículos até 10 toneladas, aqueles caminhão não muito grande. E depois tem a H2. H2 é os veículos de 13 toneladas. Então, quando a gente vai fazer o projeto da rodovia, eu tenho que determinar qual defensa eu vou implantar. Então, eu tenho que entender os carros, os veículos que passam lá, para ficar mais bonitinho, né, para você definir qual dispositivo. Isso para a defensa certificada, tá, gente? Lembrando que a defensa semi-maleável não tem isso. Então, a defensa certificada, preciso implantar na rodovia. Vamos entender qual tipo de veículo, pelo menos a maior parte, que passa ali, e é o que você vai escolher no seu projeto. No Brasil, o Henrique, como ele é nosso diretor comercial, então todas as vendas caem na culpa dele. E eu falo que ele só vende H1. Então, quando eu ando nas rodovias, eu vou imaginar que eu só encontro um caminhão de 10 toneladas. E aí, eu estou lá na concessionária, capiãozada, esperando o caminhão chegar, o Henrique manda uma carreta de 50 toneladas. Só que o dispositivo que ele vende não é para esse cara, é para 10. Agora, justifica para as pessoas, Henrique, na sua versão. Vamos lá, na minha versão. Devia ser ao contrário, tá? Eu devia falar o complicado para você consertar. Mas a gente está vivendo, inclusive, um momento de revisão da norma 15486. Eu acho que é um momento importante. Está difícil a norma de sair, porque existe muita divergência. Como qualquer lugar onde muitas pessoas pensam, você chegar na convergência é complicado. Mas a gente vai conseguir, como conseguiu da última revisão, a gente vai conseguir fazer. Infelizmente, a gente consolidou uma norma aqui no Brasil, diante do que a gente tinha, que era a norma europeia e a norma brasileira, a gente consolidou numa norma em que divide em 3 condições a defensa: níveis normal, alto e muito alto. E esse nível alto, na norma 15486, ele está considerando a defensa H1, H2 e H3. E o nível muito alto ficou H4A, H4B. Então, quando o projetista ou quem vai contratar o projeto, principalmente o cliente, vamos dizer, final, que contrata um projeto, quer fazer um projeto, ele não pensa só na solução tecnicamente correta. Ele pensa na tecnicamente correta, aliás, isso é engenharia, solução técnica com a melhor economicidade. Então, essa é a engenharia. E aí, quando ele vai na norma, ele olha assim, caiu, lá existe um ábaco para você chegar no nível de contenção, caiu no nível alto. E nível alto pode ser H1, H2, H3? Qual que é mais barato? H1, vamos botar H1. Então, o que tem acontecido, via de regra, é isso. Isso vai deixar de acontecer. Isso é uma preocupação nossa, porque a gente percebeu lá na BNT, todos que ajudaram a construir essa norma, nós percebemos que isso foi um equívoco. Consolidar, porque a gente entendia que o projetista ia assumir uma responsabilidade que talvez não seja dele, porque o cliente está forçando ele a colocar o mais econômico. Então, a gente está corrigindo isso. Mas aqui, basicamente, o que nós temos, se vocês perceberem aqui, o Alexandre falou de um tal de energia cinética, né? O impacto de energia cinética. Esse gráfico aqui, ó, energia cinética transversal, quilojoule. Então, essa aqui é a componente transversal, esses valores aqui, 725 quilojoules, é a componente transversal do impacto desses veículos, que normalmente é medido a 15 graus. Tá? Em alguns ensaios é medido a 15, a 20, mas normalmente a 15 graus. Então eu tenho o impacto de um veículo com essas massas, então lá em cima você vai ver que é 10 toneladas, 13 toneladas, 16, 30 e 38. Aquelas velocidades, então você tem uma determinada energia a 20 graus e a 15 graus. Acha a componente transversal, está lá, é esse gráfico das
das barrinhas verde e amarela. Ô, Henrique, só para deixar claro que, às vezes, a pessoa não entende, o 15 graus é porque existe um estudo que determina que no momento... Sabe aquele momento que você está no celular, no carro, e você sai da pista, né? Aquele momentozinho que você vai responder o WhatsApp? Existe um estudo que, nesse momento, a maioria dos acidentes, os veículos saem no ângulo de 15 graus. 15 graus. Não, mas tem uma tolerância de 8 a 25? Mas... Mas só para vocês saberem que o 15 graus é o ângulo que o carro vai sair, tá, gente? Só para ficar mais fácil. Então, esse veículo, ao impactar com essa defesa então é ensaiada para resistir a esse veículo e não apenas resistir. Ela tem que ter um determinado comportamento que, além de conter o veículo, o retorno desse veículo à via seja numa determinada inclinação que seja segura ao tráfego, numa posição segura ao tráfego, e o impacto desse veículo com o dispositivo não pode causar uma desaceleração ao ocupante do veículo que comprometa a sua saúde, ou seja, determinado impacto pode causar uma concussão cerebral ou um movimento de cabeça e pescoço, um chicoteamento de cabeça e pescoço que possa levar a uma lesão. Então, são essas 3 questões que são avaliadas: a capacidade de contenção, o retorno à via e a capacidade de preservar a saúde do condutor. Então, são essas 3 coisas que são consideradas nos ensaios. E é preciso entender mais 2 coisas. Todos os dispositivos níveis de contenção devem conter um veículo leve. Então, eu tenho uma defensa H4B que contém um veículo de 38 toneladas, mas eu tenho que conter um leve também. Mas eu tenho que conter o leve e garantir a saúde desse cara. Então eu não posso ser muito rígido, porque senão eu posso comprometer essa desaceleração. Então, normalmente, esses dispositivos mais pesados, que contêm o veículo pesado, eles contêm o veículo pesado com uma deflexão maior. Por que eles têm que ter essa deflexão maior? Porque quando impactado pelo leve, eles precisam dissipar essa energia sem comprometer a saúde do cara. Então, por isso que é difícil. Você fala assim, não, eu quero uma defensa H4B, mas eu quero uma W1, uma W2. A gente vai entender o que é W1, W2, W4, que é a área de trabalho. Então, assim, você não vai conseguir. Por quê? Porque senão eu não contenho o veículo leve com segurança. Eu torno o sistema muito rígido. Então, basicamente é isso que a norma diz. Nós estamos revisando a norma para melhorar essa questão de não ser tudo alto, H1, H2, H3 virar tudo defensa alto, mas basicamente o que a gente vê ali é que você tem o ônibus, que é o H2, que tem uma situação muito peculiar por conta do centro de gravidade. E é o que a gente tem percebido com maior impacto nos sinistros no Brasil. Quer dizer, a gente tem acompanhado aí uma série de acidentes de ônibus, numa situação, o Pedro até me pediu, falou assim, Henrique, antes eu gostaria que você falasse um pouco de Serra, porque é uma situação que acontece em Santa Catarina, quer dizer, a geologia de Santa Catarina, ela com muito trecho montanhoso, né? Então, a gente tem uma situação dessa e a gente tem vivido uma série de acidentes com ônibus, que é uma tristeza. Um acidente com ônibus em barranco, como diz a Renata, num talude crítico, normalmente, via de regra, nós temos uma quantidade grande de vítima fatal e grave. Então, é isso que a gente precisa conter. E nessa situação, nós precisamos pensar nos dispositivos de contenção que garantam que esse usuário não vai descer esse barranco e comprometer a vida das pessoas. Ok, até agora, tá fácil. Claro que a minha versão é muito melhor que a do Henrique, né? Vocês estão gravando a minha e não a dele, que a dele tá tudo na norma. Esse momento aqui, eu confesso para vocês que o Henrique, ele costuma tirar o cinto, mas não é striptease, eu prometo.
Mas, como a Lê está aqui pressionando a gente por causa do tempo, então, quando vocês forem na Marvitec, eu prometo que lá o Henrique vai tirar o cinto para vocês e vai mostrar como é que faz. Mas eu posso falar sem tirar o cinto, tá? Eu tiro o cinto só por uma questão. É para mostrar o funcionamento dos dispositivos metálicos. Quer dizer, a defensa funciona por tração. Na hora que eu pego o cinto, a Renata segura de lá, eu de cá, e alguém faz um esforço central, o que acontece com as duas pessoas, que podia ser uma corda, podia ser qualquer coisa. Aqui não tinha corda, eu tirei o cinto. Podia ser qualquer coisa. O que acontece com as pessoas? Elas são puxadas para dentro. Então, eu queria, com esse ensaio lúdico, mostrar simplesmente o seguinte, a importância dos terminais. Por que é que os terminais, quando abatidos, ou qualquer outro terminal, ele precisa ter uma quantidade maior de poste, ele tem um distanciamento de poste menor, ou tem lá o perfil C? Porque ele precisa ser uma âncora, porque ele vai sofrer essa transmissão de tensão ao longo do tramo de defensa, ela vai estourar lá na ponta. Então, na ponta, eu preciso ter uma resistência maior para que eu não tenha essa ruptura, para que essa defensa não abra. Então, quando você vê uma defensa que ela tem poste a 4 metros, assim, normalmente a DC maleável 4, e você vai até o final, e termina em 4, fala assim, tem alguma coisa errada, esse cara vai arrebentar. Se esse cara bater nas últimas 10 lâminas, pode ter certeza que ele vai passar direto. Essa defensa não vai segurar. Então, essa é uma condição para vocês que estão no dia a dia aí, observarem, falar, isso aqui não vai funcionar. Eu preciso de um terminal. Por quê? Porque ao impactar eu vou ter uma tração que vai puxar esse cara para cá. Então é física simples, básica, assim, bom senso mesmo. Então, só porque a gente no dia a dia porque sempre foi assim, botaram de 4 em 4 metros, botava aquela mãozinha que eu falo que é a faca, botava aquela faca no final e ficava daquele jeito, né? Então, hoje, a gente tem outras formas de fazer. Vai, Renata. Enfim, vamos lá, vocês estão vendo, né? Espaço de trabalho. Espaço de trabalho, eu falo que é sabe aquela barriga, quando você está andando na rodovia, assim, aí você vê aquela defensa, aquela barriga para dentro, assim, onde o carro bateu e ela movimentou para segurar. Então, e o que acontece? Tá vendo? Ali no desenho, o carro está aqui, bateu na defensa, ela movimentou. E esse movimento aqui, ele é chamado de W. Tomei nesse aqui. E aí ele pode ser de W1 a W8. Aqui eu coloquei um exemplo onde tem uma defensa aqui. Essa aqui é W3, então ela precisa de 1 metro. Então, se o carro bater aqui, ela vai precisar de 1 metro para trabalhar e redirecionar o veículo. Só que tem uma rodovia aqui e uma rodovia aqui. E esse espaço aqui está de 80 centímetros. São 5 quilômetros de defensa implantada dessa forma. Ou seja, ele colocou um dispositivo certificado, porém, se o carro bater ali, ele vai bater aqui e bater ali, e ele vai ter 2 dispositivos danificados. E o próprio poste da outra defensa vai ser um obstáculo para ele. Provavelmente ele vai sofrer um dano no veículo, pode ser que até que não tenha sucesso, salve o cara. Mas uma coisa importante falar aí, Renata, eu acho que na deflexão, é que existe uma regra em relação a isso. Quanto maior a deflexão, menor a severidade do acidente. Então, sempre que for possível, a escolha deve ser feita pelo dispositivo de maior deflexão. Por quê? Porque a dissipação da energia cinética é feita de maneira mais gradual. Então, quando ele se deforma, tendo essa deflexão, essa deformação é feita de maneira, esse impacto no veículo vai sendo feito de maneira mais gradual, essa transmissão é mais tranquila e então a severidade com relação ao condutor é muito menor. Então, sempre que puderem escolher pela segurança, escolham o dispositivo de maior deflexão dinâmica.
E uma coisa que o Henrique não fala, que ele omite também agora, é que ele também, além de vender só H1, ele vende só W4 ou W3. Então, eu vou andar na rodovia achando que todos os obstáculos do Brasil estão a 1 metro ou 1,30 m. E aí, eu não preciso nem ir muito longe da Marvitec para eu ver defensa. Sabe os postes de iluminação que ele falou agora há pouco? Às vezes, o implantador, eu vou culpar o implantador, que eu vou acreditar que é ele. Aí a culpa é do Pedro, porque o Pedro não dá treinamento para as equipes dele. Tá? Então, vocês prestem atenção. Às vezes, o implantador fala assim, nossa, tem um poste. A defensa é para proteger o poste. E aí, o que ele faz? O poste de iluminação ficou bem no lugar do poste da defensa. O que ele faz? Ele tira o poste da defensa e escora a lâmina no poste de iluminação. Ah, é muito mais fácil. Já está ancorado, né? Está muito melhor. Exato. E aí eu fico pensando, onde que os freguês... Gente, eu brinco de freguês porque eu sou do interior. Vocês deu para perceber o sotaque, né? Então... Ah, vocês não têm... Exato, é verdade. Eu esqueço. Eu brinco que os freguês do Henrique compram tudo W4, W3. Você acredita, gente? Mas agora vai ser diferente. Pelo menos vocês vão fazer a diferença. Agora, quando vocês tiverem que fazer um projeto, que fazer qualquer coisa, ou que vocês verem alguém comprando defensa e falar assim, H1A W4, H1A W3. Vocês falam, não, gente, espera aí, vocês têm que ir para a rodovia, vocês têm que ver a distância do obstáculo. Porque, senão, o barranco tem, às vezes, você está ali na rodovia. Já aconteceu com vocês? Vocês passar assim na rodovia e ver a biboca, o barranco, e bem do ladinho, você fala, gente, se eu pegar o celular agora, eu morro. Né? E, às vezes, não tem 1,30 m. Às vezes, você colocar assim, ó, você cai. Google Earth. É o projeto Ctrl+C, Ctrl+V, né, Pedro? Só uma coisa, um detalhe importante aqui que a Renata falou, que muitas vezes a escolha é entender o que é esse W, tá? Isso é importante. Porque muita gente acha que o W é o espaço de trás do poste até o trás do poste. Não. O espaço é da face mais externa da lâmina, ou mais a face da lâmina, até o deslocamento do poste mais externo. Então, quando você vai ver onde está esse obstáculo não precisa estar na distância W. É a distância W menos o pacote do dispositivo comprado. Então, às vezes, o cara fala assim, não, eu quero uma W2, porque lá, na W2, eu só tenho 80 centímetros. Mas se você tem 80 centímetros aqui, se você tem 80 centímetros e a sua defensa aqui tem 30 de capacidade, você pode usar uma W3 tranquilamente. Você não precisa usar a W2. O que acontece normalmente é que não existe projeto. E o próprio administrador público, né, não, isso é muito caro. Não vou fazer projeto. Então, como é que você vai implantar a defensa se você não tem um projeto, se você não sabe o que vai colocar o dispositivo? Henrique, me permita, Rodrigo Colhone da Progevias. Complementando a fala do Dr. Pedro, nós temos hoje uma norma em fase de revisão. Ela não é a melhor norma, mas ela é extremamente robusta em aspectos técnicos e que simboliza uma evolução da engenharia rodoviária brasileira. Mas a minha pergunta fica justamente na sequência do que foi dito pelo Dr. Pedro. Hoje, no Brasil, vocês que fornecem, e o mercado de dispositivos de contenção, que fornecem um produto com uma garantia de desempenho, garantia de performance, encontram no mercado e projetos, soluções com o mesmo nível de cuidado e detalhamento no processo de seleção de cada elemento, de cada tramo? Eu pergunto isso por quê? Porque isso reflete em inspeção de campo, reflete em equipamentos, reflete em infraestrutura de levantamento de dados, que custa muito caro. E aí, de repente, nós estamos implantando um dispositivo padrão classe A,
conforme os mercados americanos e europeus, mas com nível de rastreabilidade de dados de um país de terceiro mundo. Então, eu vejo com ótimos olhos, mas é muito importante que para o produto de vocês, que tem todo esse cuidado, todo esse detalhamento, para que ele tenha a responsabilidade técnica salvaguardada, que nós tenhamos bons projetos também com rastreabilidade. Eu acho que era mais ou menos isso que o doutor Pedro queria citar, né? Rodrigo, muito obrigado pela intervenção. Eu não vou nem chamar de pergunta. Eu acho que é oportuno a gente dizer o seguinte. Infelizmente, a gente está trocando o pneu do carro com o carro andando. Nós temos uma infraestrutura instalada que ela monta de aproximadamente uns 80 anos aí, né? A maioria delas de 80 anos para cá, infraestrutura rodoviária, com uma geometria antiga, com padrões de drenagem antigo, com padrões, por exemplo, a gente vai ver à frente, a Renata vai mostrar, de estruturas de obras de arte antigas, e que a gente precisa fazer alguma coisa para trazer um pouco mais de segurança a essas pessoas. Então é muito difícil a gente pegar uma norma que considera uma tecnologia atual e colocar ela dentro de uma infraestrutura que remonta de 50, 80 anos. Então, essa questão vai requerer do projetista e principalmente do executor uma capacidade de adequação. Boa parte das vezes você não vai conseguir fazer de acordo com a norma. E o projetista, por sua vez, ele desenha o seu projeto de acordo com a norma. Então existe um paradoxo, um conflito entre o projeto e o que você encontra em campo. É isso que o Pedro falou. Boa parte das vezes não há um levantamento das interferências, não há um levantamento de drenagem, não há um levantamento de talude. Olha, eu posso dizer para vocês, durante anos e anos e anos e anos que eu recebi projetos de elementos de proteção e segurança, não tinha curva de nível no projeto. Eu recebi um projeto que simplesmente ia lá marcado, defesa começa aqui e termina ali. Mas por quê? Assim mesmo. Por quê? Aí você chega lá, tem um poste. Então você vai ter que considerar a drenagem, vai ter que considerar o talude, vai ter que considerar o elemento de proteção, talude, drenagem e lateral da via. Então, talude crítico. Então, tudo isso a gente vai considerar na norma. Mas realmente, hoje é um exercício de adequação. Eu não vou chamar isso de gambiarra, porque eu não acho gambiarra salvar vidas. A gente é melhor que se tenha alguma coisa, mesmo que aplicada da forma que não seja a que está estabelecida na norma, mas da forma que restrinja realmente a severidade do acidente, que você torne o sinistro menos severo. Vamos lá. A gente tem 5 minutos e agora que a gente vai falar dos produtos. Gente, ficou um pouquinho claro da norma? A gente tentou resumir, porque a norma é chata, é ruim de ler, você tem que ler umas 35 vezes para você entender. Tá? Então, a gente teve que fazer foi muito resumo. Tá ok para vocês? Tem alguma dúvida até aqui? Se vocês tiverem, no final vai ter o telefone, vocês entram em contato com o site da Marvitec, vocês ligam para o Henrique, porque a culpa de vender defensa é da equipe dele, do comercial, tá? Então, vocês ligam para ele. Brincadeira. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho de defensa. Lembra que a gente falou da 6971? Opa, para cá. Aqui, ó, a gente, defensa, que é a defensa semi-maleável e a maleável. Aqui, gente, é tudo igual. Ou seja, a Marvitec vende defensa semi-maleável e temos os fornecedores A, B, C, D, E, F e vai embora. E os picareta da vida também, né, que temos no mercado. E o que acontece? É tudo igual. Era para ser. Pelo menos
quando você entra na 6971, vai ter um monte de desenho, que é a parte mais fácil da norma, vai ter um monte de desenho lá, você vai olhar, você vai olhar a espessura, você vai lá e mede. Então, todo mundo tem que entregar a mesma coisa. Eu brinco que é o Fusca das defensas. Vocês já andaram de Fusca? Tirando seu Pedro. Pedro, o senhor não vale, não. Vocês já andaram de Fusca? O Fusca, se você está na serra e ele quebra, um pedaço de arame resolve, né? O Fusca aceita tudo. O bichinho não quebra. Tanto que ainda tem muito Fusca rodando por aí. Então, a defesa maleável é a mesma coisa. Ela funciona, a gente sabe que funciona. Muitas vezes, lá na Dutra, tem, de fato, umas defensas amarradinha com arame. Eu acho até bonitinho, porque daí lembra mais o Fusca ainda. Então, tem de tudo. Ela aceita, ela sempre funcionou, só que a defensa semi-maleável, é importante a gente entender que ela não tem o nível de contenção, espaço de trabalho, tudo que a gente falou até agora, você esquece tudo na defensa semi-maleável. Tá? Então, você só tem um padrão de produção e tem lá a regrinha de implantação, que é com poste a cada 4 metros, próximo ao obstáculo você enrijece, no final você ancora, você coloca o postinho a cada 1 metro, fácil. É o que todo mundo sempre fez. É o que os funcionários do Pedro, lá no campo, respondem para mim. Não, Renato, sempre fiz assim. É com essa defensa aí. 30 anos, tá vendo? Quando eu andava de Fusca, era assim. E ela, como que a gente identifica? Eu falo que depois do treinamento da Marvitec, todo mundo vira especialista, pelo menos assim, de olhar, vocês vão entender. A defensa semi-maleável, ela tem o poste, a lâmina, calço espaçador, padrão, diferente do fornecedor, tá? E um segredo é que quando você está na rodovia andando assim, ó, você vai andando. Vocês já viram aqueles furinhos na lâmina? Então, você andou na rodovia, viu um furinho, é semi-maleável. Então, você sabe que ali não tem espaço de trabalho, não tem nível de contenção, sei que funciona, mas eu não sei quanto ela trabalha e o que ela segura. Ela pode segurar tanto eu quanto o Henrique. Ela segura nós dois. A gente não tem uma prova, né, Henrique? Não é isso? É. Vocês fingem que eu sou o Tiquentento e ele é a Dodge Ram. Para ficar mais fácil, ficar mais bonito. Tá? E a semi-maleável é aquele que a gente falou, que existe muito na rodovia, que se der manutenção, até 50%, você pode colocar do mesmo. Ok? Alguma coisa... Eu não vou deixar o Henrique falar agora, não. Agora vai só eu falar um pouquinho. Agora ele vai ficar de castigo. 15486. É a norma mais chata ainda que a 6971. Vocês podem ler e depois vocês fazem um resumo para mim, para ver se vocês entenderam. Ou vocês leem. Ele convidou vocês para ir na reunião da BNT, não convidou? Então, vocês vão lá e ver. E tudo que ele falou, ele e o Rodrigo, falou assim, está mudando, está revisando, vocês cobram os dois. No meio de todo mundo, para eles passarem vergonha. Né, Rodrigo? Pode? Gente... 15486 são as defensas certificadas. Aí entra tudo que a gente falou. A defensa certificada, ela é chata pra caramba. Por quê? Quando você compra um carro novo, você vai lá e compra um carro novo. O seu Pedro vai falar assim para a equipe dele, olha, eu vou dar um carro para cada um. Cada um pode escolher um carro de carro 1000, que fala, né? Viu, seu Pedro? Tá gravado agora. Então, vocês vão escolher. Cada funcionário vai escolher o carro 1000. Uns vai escolher um da Fiat, outros... Eu gosto de falar do Argo. Um escolhe o Argo, outro escolhe o Gol, outro escolhe... O que mais, seu Pedro? Não, isso não existe mais. Então, cada um vai escolher um, porque tem vários no mercado, né? E você comprou... Geralmente, os meninos, eles gostam de fazer o quê? Dar aquela rebaixada. Né? Coloca lá no chão, coloca o somzão, coloca isso o filme, pá, sai na rodovia, lindo. Né? Só que, se dá alguma merda, perde a garantia. Eu não posso falar isso? Posso, né? Quem está assistindo já conhece, gente.
Se der alguma coisa, você perde a garantia, porque você não pode mudar. Né? Você tem que pegar o carro, fazer a revisão certinho, tal. Defesa certificada é a mesma coisa. Se você comprou da Marvitec, deu acidente ali, você só pode substituir por outra defesa igual da Marvitec. E aí, lembra que a gente falou da nível de contenção e espaço de trabalho? Opa, vamos imaginar que a gente projetou a rodovia, defini nível de contenção, defini espaço de trabalho, coloquei no projeto, a equipe do seu Pedro foi lá e implantou certinho. Beleza, fechou. Daqui a uns anos, o carro vai lá e bate, e aí vai fazer manutenção. E como que a pessoa vai saber? Às vezes, concessionária tem a base em um lugar e o acidente é lá nos Cafundó. Como que tem o controle? E outra coisa, quando o pessoal vai comprar a defensa, compra o quê? O mais barato. Só que hoje eu sou o mais barato. Só que amanhã, às vezes, o meu concorrente vai lá e joga o preço mais para baixo. E aí compram do concorrente, no mesmo trecho. E aí o povo da manutenção fica louco, porque eles não sabem. Deu um acidente, ele não sabe qual defensa que está lá. E vira o que eu chamo de balaio de gato, lá no interior. Só interrompendo, porque essa aí é uma cena que eu acho maravilhosa daquele filme Tropa de Elite. Motor de Belina? Não, motor de Santana. É motor de Belina, é motor de Santana. Lá é Belina. Pô, mas aqui é Santana. Mas o motor é de Belina. Não dá para botar motor de Belina no Santana. Então, é a mesma coisa. Não dá para usar o parafuso de um fornecedor na defensa de outro. Não dá para misturar a lâmina de um com o poste de outro. Por uma questão simples. A defensa certificada, ela passou por um ensaio. E o ensaio foi feito naquela defensa, naquele conjunto com aquelas características. E ele só é válido para aquele conjunto com aquelas características. Ó, vai passar aí para vocês o crash test da defensa. Então, toda defensa certificada, ela passou por isso, tá? E se você tiver dúvida do que a Renata e o Henrique está falando, ou quando eu vou comprar uma defensa, ou quando eu vou determinar qual defensa vai, a gente deve entender como ela funciona. E eu vou entender no crash test, que é nada mais, nada menos que você pegar um carro, caminhão, ônibus, carreta, tudo que tiver, bate nela e ver quanto ela vai defletir e o que ela vai segurar, para saber se ela vai segurar o ticket entro, que sou eu, ou a Dodge Ram, que é o Henrique, e para ver quanto que ela vai movimentar. Tá? Ok? Outra coisa importante, quando eu tenho um crash test de defensa, eu tenho um certificado. Tirando o Rodrigo, quem já viu um certificado de crash test? Pedro, se a sua equipe não levantar a mão, eu juro que eu vou jogar praga. Juro por Deus. Né, Henrique? Nós joga praga. Só para vocês saberem, no site da Marvitec tem próxima palestra, quero todo mundo falando. Renata, pelo menos olhei. Renata, muitas vezes até tem o certificado e conhece o certificado, mas nunca viu o relatório de ensaio, que é aquele que contém as fotografias e os vídeos relacionados a esse crash test. Então é muito importante que na hora que vocês vão comprar uma defensa, conheçam o relatório de ensaio das defensas, porque lá é que está a aprovação de que aquela defensa resistiu àquele determinado impacto, funcionou de acordo com o que está determinado na norma. Pedro está nervoso, que ele vai ter que comprar carro, a equipe está de castigo, lascou, Pedro. Não, é pé. Olha só, por isso que mais uma vez, quero falar o esquema do projeto e do edital, e do TR, por exemplo, ou no caso da concessionária. Porque para o empreiteiro, no caso, para nós que implantamos a defensa, nós temos que fornecer o laudo, a cópia da nota fiscal e o certificado. Se o edital está exigindo isso, ou o projeto,
Então, quer dizer, o fornecedor ou a empresa que está implantando, obrigatoriamente tem que fornecer esses documentos. Então, vocês perguntaram sobre quem que já viu o teste, quem que já viu o laudo. Quem implanta tem que saber do laudo, porque senão ele não recebe. A Lê quer perguntar? Não, a Lê tá desesperada, porque nós estamos passando do horário. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, defesa certificada, lembrando que certificada, outra diferença, ela não é todo, tipo, H1 a W4. Cada fornecedor tem uma forma de implantação que é para confundir a equipe de implantação do seu Pedro. Então, cada fornecedor é de um jeito. Lembra do carro 1000? Cada um é de um jeito. Tá? Gente, ali atrás tem sacola da Marvitec, tem o catálogo. Lá vai ter todos os modelos que a gente tem de defensa, distanciamento de postes, tem tudo ali. Tá? Como a gente fala demais, então eu vou dar uma aceleradinha. Barreiras de concreto. O Henrique inventou esse ano que a Marvitec vai fazer barreiras pré-moldadas de concreto, certificada. E ele é difícil, Henrique, porque ele insiste nisso. E é muito legal. Ele levou na feira, na Paving do ano passado. Deu muito trabalho, mas é muito legal. E o diferente é que são barreiras pré-moldadas e elas também são certificadas. Então, elas também têm nível de contenção e espaço de trabalho. Né? Todo aqui, ó, H1, H4, N1, tem tudo ali. Tá? São testadas e elas têm vários tamanhos, várias formas de fixação. E uma diferença, que é o mais legal que ele trouxe para a gente, é que tem algumas barreiras que você pode colocar pórtico. Ela é testada para colocar o pórtico. Lembra que eu falei da defensa que vira o poste de iluminação, pórtico, vira o poste da defensa? Então, para resolver isso, para eu não brigar com o Henrique mais, ele trouxe essas barreiras aqui, que é bem interessante. E tem também com negócio de ruído, som. Ele inventou legal. Ele trouxe muita novidade. São 58 modelos para vocês se divertirem. Então, vocês ligam para ele e enchem o saco dele. Ó, aqui alguns modelos que a gente colocou para vocês entenderem. Então, cada módulo de H2, W3, ela pesa 6 toneladas, as medidas. Aí tem a quantidade mínima para implantação. Esse dispositivo, ele precisa ficar claro que 6 toneladas não é qualquer Munk que levanta, né? Então, você precisa de um Munk especial. É um dispositivo que é indicado para determinadas utilizações e ele tem algumas vantagens. Por exemplo, você pode, hoje, em algumas concessões do Estado de São Paulo, é obrigatório você colocar barreira para separar obras do fluxo normal de tráfego. Então, para você executar uma obra de restauração de pavimento, por exemplo, abrir uma caixa, essa caixa tem que ser separada do tráfego por barreira de concreto. E aí você coloca essa barreira como separação, como temporário, para separar do tráfego, e, ao final da obra, você coloca ela na posição definitiva para proteger dos obstáculos fixos laterais ou dos taludes. Então, você teria um custo único. Mas é um dispositivo que eu acho que traz uma alternativa à defensa metálica em determinadas condições. Eu acho que, eu falo, não existe um dispositivo que é melhor ou pior que o outro. Existe o dispositivo bem utilizado conforme o projeto determina. Então, essa... Ô, Henrique, fala para o pessoal das formas que eu fixo a barreira. É verdade. Olha, vocês viram que na anterior, que a Renata passou, ele tinha só o trilho. Essa barreira pode ser ou simplesmente apoiada, sem trilho e sem pino, ou só com trilho, ou só com pino.
E o que vai determinar isso? Isso vai determinar tanto o nível de contenção quanto o espaço de trabalho. Então, o espaço de trabalho e o nível de contenção, além do formato e do peso, vai depender da forma de fixação dela. Então, aí vocês vão olhar no catálogo nosso que, dependendo da forma de fixação, ela muda tanto o espaço de trabalho quanto o nível de contenção. Gente, eu brinquei com o Henrique, trouxe, foi mais para vocês darem uma risada mesmo, mas lembrando que todo dispositivo ele é testado fora do Brasil e a gente busca fora do Brasil um parceiro e a gente compra o direito de produção. Isso, mesmo porque Henrique, coitado, não traz nada, né? Nós temos o Sandro, que é o nosso chefe, vamos dizer assim, proprietário da empresa, um cara que é um visionário, que busca aí sempre trazer tecnologias para salvar vidas. Uma delas foi essa, que é um parceiro austríaco, que chama Riblock, é um grande, vamos dizer, fornecedor já na Europa há muitos anos, já tem quilômetros e quilômetros desse dispositivo implantado, e o Sandro fez uma parceria e trouxe o projeto deles para o Brasil, e nós somos o representante deles no Brasil hoje. Então, eu acho que a gente está sempre aí tentando inovar para trazer soluções para melhorar a segurança viária no Brasil, né, Rê? E o legal é que realmente são 58 modelos, tem várias formas de implantação, de teste. Eu coloquei só alguns aqui para a gente olhar, mas se você digitar no Riblock, que é quem desenvolveu, vai ter todos os modelos. É bem legal. Mas se vocês tiverem dúvida, vocês ligam para o Henrique de novo, tá? Vamos lá. Atenuadores e terminais. É o último, Ale. E nós já ensaiamos para falar bem rapidinho. Vamos começar pelo atenuador, que é aquele atenuador que vai atrás do caminhão. E o Henrique gosta de falar aqui também, eu vou deixar só ele, tá, Ale? Esse cara aí é uma luta minha, porque eu trabalhei muitos anos com sinalização horizontal, o Pedro sabe disso, e a gente teve uma luta e perdeu muita gente nessa atividade. Tem uma atividade que, para mim, eu julgo que é uma atividade cruel, que é a implantação de taxa. A posição que normalmente o operador lá, o funcionário que faz a implantação da taxa no eixo da via, fica exposto, é um risco tremendo. Então, esse dispositivo aí, vocês estão vendo aí como é que ele funciona, consegue ter um impacto aí de veículo até 2 toneladas a 100 por hora. Não, mas ele não segura caminhão. Eu falei, sim, pode segurar, depende da velocidade, depende de como o caminhão bater, pode segurar. Mas segura até uma caminhonete de 2 toneladas ele segura. Então, agora, quando esse dispositivo está na pista, isso já é uma experiência, tem 15 deles em operação na artéria já, lá na Regis Bittencourt, na Fernão Dias, com sucesso implantado. Depois da implantação dele não tivemos mais, já tem 1 ano já que eles estão operando, nós não tivemos mais acidente. Então, eu acho que esse dispositivo é um dispositivo que devia ser obrigatório. Eu estou brigando para que esse dispositivo passe a ser obrigatório no Brasil. Ele já está no manual de dispositivo de... E deixo claro que a Marvitec é um dos fornecedores desse dispositivo, tem vários, tá? Também nós viemos, a Verdegro é um parceiro nosso, a gente trouxe da Europa, mas tem outros vendedores, outras empresas comercializando esse produto, mas eu acho que o Sinatran tem que pegar esse dispositivo, que hoje está lá no manual de dispositivos auxiliares como um dispositivo que é opcional, e tornar esse dispositivo obrigatório, porque a quantidade de vidas que esse dispositivo já salvou, tem um lá impactado, aquilo é original, da Artéris, tá? Isso aqui, ó. Henrique, conta aquela ligação que você recebeu do cara que bateu num TMA e teve que pagar o seguro. É verdade. E tem mais. Pode-se pensar assim, mas esse dispositivo é descartável, o cara vai bater, eu vou ter um prejuízo danado. Não. Você vai fazer o seu investimento e o que eu tenho recebido aí, todos os dispositivos que foram impactados nas artérias até agora, o usuário que impactou é que pagou o dispositivo. Seja através do seguro, seja ele
como pessoa física ou jurídica. Então, na maioria das vezes o seguro pagou. Eu tenho contato de várias seguradoras, a seguradora, o cara paga normalmente a franquia diretamente e o seguro paga o valor complementar para nós. Então, o que tem acontecido é que o seguro paga. Bateu por trás, aquela velha regra, né? Bateu por trás, paga. Paga, por fácil assim. Não, mas teve uma ligação que ele recebeu, que o cara disse que bateu num negócio na rodovia e teve que pagar, um que fica atrás do caminhão. Foi você, não foi? Sei. Lembro, na minha cabeça, Renato. É idoso, tá ficando idoso, mas então tá bom. Resumo, o cara bateu nisso daí, teve que, não sei se foi da seguradora, e ele ligou lá para reclamar. Aí eu lembro da resposta do Henrique, falou assim, então, mas que bom que você bateu ali, porque senão você ia bater no caminhão e esse caminhão ia atropelar a equipe e você ia matar todo mundo. E morrer. E morrer, exato. Que bom que você está me ligando, senão que você sobreviveu e pague com alegria. Atenuador, zero manutenção, o nosso ZM. Esse aí são para as bifurcações, praças de pedágio, acessos. Ele... Zero manutenção, por quê? Eles são tubos de aço, carro bate, ele vai absorver o impacto e depois você vai lá com o munque ou com o guincho e puxa ele de volta e ele pode ser usado novamente. Ele vai para velocidades de 50 a 110, aqui, ó, puxando. Ele tem 92 centímetros de largura e ele vai de 6 a 9 metros, tá? Então, dependendo da velocidade da via, é o dispositivo que você vai colocar ali. Renato, só complementando, não gera resíduo, a maioria dos nossos concorrentes é cartucho de plástico ou cartuchos metálicos que acabam gerando resíduo, então esse não tem resíduo, é ecologicamente correto, o cara vai lá, puxa, ele é telescópico e depois só vai colocando os parafusos. E o Henrique pegou um caso onde um cara saiu num sábado à noite, a gente implantou na Dutra, e o cara saiu no sábado à noite para se matar. Ele olhou o dispositivo brilhando, lindo, ele falou assim, é aqui que eu vou me jogar. Acelerou o carro, jogou e, adivinha, sobreviveu também. Ai, que coisa! E teve que pagar danos ao patrimônio. E os terminais, que é para defensa, para o início ou para o fim de defensa, a gente trouxe aqui o TK, que tem de 110 e 80 km por hora, com 6 metros de comprimento e 9 metros de comprimento. Eu vou dar uma aceleradinha, que está aparecendo um termômetro gigantesco ali com 2 minutos. Aqui algumas aplicações. Aqui vai ser bem rápido, a gente promete. E aqui é onde a gente pede para ver se vocês aprenderam. Aqui é a prova. A gente pegou algumas rodovias de vocês, né, com ausência de proteção. Situações onde a gente deveria ter uma defensa ali, uma barreira, né? Lembra da biboca? Aqui. Aqui o ponto de ônibus. Tão bonitinho, né? Mas nada seguro. A gente fica protegido da chuva e do sol, mas se o carro, se um infeliz com o celular passar ali e perder o controle, já era todo mundo na casinha. Aqui é aquilo que o Henrique falou, ó, daquelas... Como que chama isso, Henrique? São os guarda-corpos, né? A obra de arte especial, os guarda-corpos padrão DENIT antigos, né? Aquele de concreto que... Enfim, não segura nada, né? Não segura nada. E você tem que colocar a defensa. E como é que você vai colocar a defensa aqui? Como que você vai fixar ela? Né? Fica um pouquinho difícil, porque às vezes você vem com um dispositivo lá testado, aprovado, com tudo que a gente mostrou, só que você vai ancorar aqui e aí ela não vai segurar. Então, é preciso a adequação também. Aqui é outro exemplo de talude. Aqui, início de defensa, sem o terminal. Aqui é onde a gente implantaria um TAI. Início de barreira, onde, recentemente, a gente teve um caso de um caminhão na Eco Rodovias. Na Eco Rodovias, o caminhão que arrancou a passarela, foi que ele rampou aí numa
num terminal desse, subiu e a caçamba pegou na defensa e jogou a defensa no chão, a passarela no chão. E se você tivesse um atenuador aqui, poderia ter evitado. Ou aqui acesso de posto, aqui é um talude com uma casa, ou seja, se alguém perder o controle aqui, vai parar lá na sala da casa, né? Vai assistir televisão junto com a família. E aqui a gente falando de todo o nosso trabalho que a gente faz, treinamento, vistoria. O que mais, Henrique? Você não, tem tudo. Eu vou pedir, só para encerrar, primeiro, Ale, muito obrigado, desculpa. Nos perdoa, Ale, não estava no cronograma. Me perdoa, agradeço a deferência de você ter cedido um pouco desse tempo a mais para a gente concluir a nossa apresentação, mas eu queria agradecer a oportunidade. Eu sempre digo aqui com a Renata, e toda vez que eu assisto uma palestra ou a gente faz uma palestra, a gente tem a oportunidade de dar um pouco da nossa experiência e contribuir um pouco com aquilo que é nossa missão, que é salvar vidas. Então, agradeço aí o pessoal do CREA, agradeço a secretaria, agradeço ao Pedro, que nos convidou gentilmente para estar junto nessa parceria que vem de algum tempo, que a gente pretende fazer aí, muito duradoura, Pedro, de estar junto aí, construindo estradas mais seguras e salvando mais vidas, tá? E, para finalizar, a gente tem um podcast que fala sobre segurança viária, partes técnicas. A Lê já foi lá, já contribuiu com a gente, que é o podcast Rota Segura. Então, muita coisa que a gente falou aqui, a gente sempre fala no podcast, tá? Então, quero saber mais, entra lá para vocês assistirem. No site da Marvitec, a gente tem todos os nossos produtos, projeto de implantação, certificado, tem tudo. E até tirou a apresentação já. Mas no catálogo tem os nossos... Deixa eu passar aqui, para vocês escanearem. Ali é o WhatsApp. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa, entre em contato com a gente. Gente, nos perdoem a demora, a gente fala demais mesmo, porque o Henrique, né, lá de 1998, é muito tempo para falar em 1 hora de conhecimento. Mas a gente agradece e vocês estão convidados para ir na Marvitec e até a próxima. Bom, muito obrigada para a Renata e para o Henrique, uma palestra animada aí depois do almoço, muito bom.